Olá, amigos, tudo bem? Que alegria estarmos juntos para mais uma temporada do nosso querido O Maricast. Bom que você está conectado aqui com a gente para momentos especiais onde juntos nós vamos estudar a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Gleidson Nascimento, apresentador aqui do Maricast, e nós estamos começando uma nova temporada estudando o livro de Josué. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção cada episódio. E eu desejo que você seja ricamente abençoado ao nos acompanhar nesta nova temporada. Eu quero começar falando com você um pouquinho das nossas redes sociais, tá bom? Vamos começar falando um pouquinho do nosso canal do YouTube. O nosso canal do YouTube, Espaço NT Umarizal. Não deixe de passar agora esse momento agora e dá aí o seu like aí nesse conteúdo, tá bom? Que você possa pegar o link, compartilhar aí nos grupos dos seus familiares, dos seus amigos, daquelas pessoas que te acompanham, né, nesse grupo aí especial de discussão da Palavra de Deus na escola sabatina, na igreja, ou com os seus familiares, onde quer que eles estejam. Então, manda o link para que eles possam assistir aqui o nosso Maricast. Eu quero aproveitar para dizer para você que você pode acionar o sininho aí do canal para que você fique sempre por dentro dos novos conteúdos aí do nosso canal Espaço Novo Tempo Marizal, tá bom? E um outro conteúdo que eu preciso passar para você é o nosso Facebook, Espaço Novo Tempo Marizal, tá bom? Segue a gente lá, segue a nossa página no Facebook, porque lá você também fica sabendo dos novos programas e das ações aqui da nossa igreja. E o nosso Instagram é Espaço NT Umarizal. Segue a gente lá no Instagram, você vai ficar sempre antenado, você vai estar sempre informado sobre os programas aqui da nossa comunidade. Mas, além de a gente falar das nossas redes sociais, a gente precisa falar dos nossos cultos, dos programas especiais da nossa igreja. Todos os sábados, a partir das 9 horas, nós temos esse momento especial de debate da Palavra de Deus, nesse formato da escola sabatina, onde os grupos se reúnem para a discussão da Palavra de Deus. Então, se você é um amigo que gosta, aprecia ampliar o seu conhecimento da Bíblia, ao você chegar aqui às 9 horas a cada sábado, você vai encontrar os grupos ali reunidos, você pode procurar o seu lugarzinho, participar com a gente desse debate agradável, dessa conversa, desse diálogo agradável, gostoso, né, de a gente estudar ali a palavra do Senhor. E o nosso culto a partir das 10 horas. Se você não puder estar presencialmente aqui na rua Oliveira Belo, número 515, você pode acompanhar a transmissão ao vivo a partir das 10 horas da nossa programação no nosso canal Espaço Novo Tempo Marizal no YouTube. Tá bom? Eu tenho a alegria de receber comigo hoje aqui a Day Araújo. Tudo bem, Day? Tudo bem, pastor. A Day é uma pessoa muito querida aqui da nossa comunidade e eu queria falar um pouquinho contigo, Day, primeiramente sobre a nossa unidade de ação. A unidade de ação é um desses grupos, né, que a gente tem aqui de discussão da Bíblia, da Palavra de Deus. Você quer mandar um recadinho, Day, para o seu grupo? Fala o nome do seu grupo aí para os nossos amigos que estão nos assistindo agora. Sim. Quero mandar um abraço, né, para a minha unidade de ação, que é a Monte das Oliveiras. Tenho certeza que eles devem estar assistindo. São muito participativos, né, na classe. A gente tem conseguido fazer um trabalho bem legal nos sábados. Toda a classe tá bem participativa, estudando a lição. E são discussões muito boas, né? Às vezes meio acaloradas, mas são muito boas, faz parte. E a gente está sempre ali ajudando um ao outro, né? E crescendo juntos aí no estudo da palavra. Muito bem. Então, a Day é um desses moderadores, no caso, ela é uma moderadora, né, dos grupos, e ela é a moderadora desta unidade de ação, dessa estrutura fantástica chamada Escola Sabatina. Vamos, então, entrar no nosso tema. Vamos começar com uma oração e vamos pedir que Deus possa dirigir e conduzir aqui a nossa conversa. Você pode orar com a gente, Day? Posso. Oremos. Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, obrigada, Senhor, por esse momento, por esse privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra e de aprender mais de Ti. Pedimos o Teu Espírito Santo, que Ele possa nos iluminar e nos dar discernimento e orientar todo o nosso estudo dessa lição e durante todo o nosso trimestre. Esse é o nosso pedido de oração e agradecimento, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Vamos começar então falando do nosso tema número 1 dessa temporada, Receita para o Sucesso. Então nós vamos ler aqui Josué capítulo 1, verso 7. Dai, você pode ler para a gente aí esse verso que, digamos assim, ele centraliza ali o pensamento principal, né, digamos assim, do nosso tema aqui. Você pode ler para a gente, Dai, por gentileza? Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Esse texto aqui é um texto maravilhoso da Bíblia, né? São palavras do Senhor para Josué. A gente poderia destacar alguns aspectos aqui, mas eu queria destacar o ponto ali onde ele fala assim, seja forte e muito corajoso. Parece que a gente, e de acordo com o nosso tema principal dessa semana, né, Dai, que é Receita para o Sucesso, parece que nós estamos vivendo um tempo de pessoas inseguras. E eu acho que a gente precisa ter essa confiança, essa segurança, até para a gente poder enfrentar os desafios da vida, né? O que você me fala, Dai, sobre essa qualidade, essa virtude, né, necessária? Sim. Eu acredito que o medo ele seja normal, né? Até porque ele é um mecanismo de proteção natural em todo ser humano. E aqui não diz que a gente não vai ter medo, né? Inclusive tem várias passagens na Bíblia que falam não temas. E eu acredito que ser corajoso não é não ter medo, não é ausência de medo. É o apesar do medo encarar, enfrentar, né? Eu imagino que nesse momento que Josué deve ter ficado ali super amedrontado, né? Depois de tudo que ele viu Moisés passar ali com aquele povo, agora ia ser a vez dele. Mas ainda assim, né? A confiança dele não estava nele, né? Que Deus fala, tão somente seja forte e muito corajoso. E Deus promete que estaria com ele, né? Assim como esteve com Moisés. Então, eu acho que é essa segurança, né? É realmente, se a gente confiar na gente, a gente não tem como se sentir essa coragem. Mas quando a nossa confiança está em Deus, que é muito maior e muito mais poderoso, a gente consegue ser corajoso apesar do medo. Perfeito, é isso mesmo. A gente poderia destacar um aspecto seguinte, que está subtendido aqui, e a gente, ao conhecer um pouquinho mais do conteúdo desse livro, de que Deus tinha conhecimento, como é o Deus que tudo sabe, que os desafios que Josué teria pela frente seriam muito grandes, né? Só que Deus aproveitou aquele momento para dar essa palavra que era que o Josué precisava. Olha, seja forte, seja corajoso, mas ele disse onde que era o ponto, né? De você obedecer. Então, eis aqui nós podemos começar, né, Dai, falando um pouquinho sobre, se a gente pudesse resumir, qual é a receita para o sucesso? Obediência. Obediência. Se você seguir o que está prescrito, se você não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas se você obedecer, você vai encontrar o sucesso e o êxito, né? Esse é um ponto muito nevrálgico, nós poderíamos colocar assim, aqui do nosso conteúdo. É importante dizer que Deus não estava dizendo que seria fácil, né? Exatamente. Deus sabia todas as... que tipo, ele prometeu a terra de Canaã, mas às vezes a gente pensa que Canaã a gente vai chegar em Canaã e só flores, né? Não, mas Josué teve que lutar muito para conquistar a terra. Ó, eu já dei a terra para vocês, mas não dei de bandeja, assim, né? Vocês vão ter que fazer a parte de vocês para conquistar, confiando, obedecendo, né? Exatamente. Quando a gente chega ali em Jericó, eles não precisaram fazer nada além de obedecer. Exatamente. Não precisaram, né? E agora tem um outro aspecto que também está conectado com isso aqui, a gente já desdobra aqui o nosso conteúdo, Dai, porque assim, eu acho interessante, né, a maneira como Deus se refere a Moisés. Ele fala assim, meu servo Moisés, né? E Moisés, ele foi um líder assim, cheio de virtudes, cheio do Espírito Santo, e ele teve os deslizes dele, como todos nós temos, e teve aquela conversa forte, né, onde Deus chegou para Moisés e falou assim, Moisés, chega, não quero mais ouvir isso, olha, pode te organizar aí que você não vai entrar na terra, né?
Mas agora a maneira como Deus se refere a Moisés para Josué, ele fala assim, olha, faça segundo tudo aquilo que o meu servo Moisés. Aconteceu tudo o que aconteceu lá, Deus disse para Moisés que ele não iria entrar, mas quando ele se refere para Josué, ele fala assim, faça exatamente como ordenou o meu servo Moisés, como aparece aqui nesse texto. E aí, nosso guia de estudos, Dai, ele mostra esse momento de transição de liderança, né? Você tem a saída de Moisés, agora Josué está sendo apresentado, mas só que o nosso guia de estudos fala que nenhum dos dois é o personagem principal. Você quer comentar um pouquinho com a gente sobre quem é o personagem principal aí nesse capítulo que menciona essa transição? Deus, né? Que é o verdadeiro líder. A lição fala, não há dúvidas sobre quem é o verdadeiro líder de Israel, né? Quando Deus fala assim, o meu servo Moisés, deixa bem entender, ele fez aquilo que eu ordenei a ele, né? Faça o mesmo agora. Da mesma forma que ele me obedeceu, me obedeça também, né? Faça tudo aquilo que... Porque tudo que Moisés fez foi fazer o que Deus mandou ele fazer, né? Então agora era a vez de Josué seguir os mesmos passos ali. Perfeito, exatamente. Deus é esse personagem principal. E daí eu pergunto para você, meu querido amigo, minha querida amiga, você que nos assiste nesse momento, será que Deus é o personagem principal na sua vida? Quem está no comando da sua vida? Esse é um ponto que você precisa responder para você mesmo, né? Daí, um outro aspecto que é mencionado aqui é sobre a questão sobre os passos, né? Parece que esse capítulo introdutório do livro de Josué, ele é como se fosse assim uma síntese de todo um esboço, digamos assim, esquemático ali, de todo o livro. Olha, você vai ter 4 passos que você precisa fazer. Siga esses 4 passos, você vai conseguir executar o meu plano, o meu propósito para o meu povo. Quais eram esses 4 passos, Dai? Você quer comentar com a gente? Sim, é bem interessante, né? O primeiro foi atravessar, né? Atravessar ali o pra Jordão, Canaã, né? isso. Ali eles já tiveram que confiar, né? Assim como tiveram que atravessar o Mar Vermelho, agora eles teriam que atravessar o Jordão. E precisava de confiança e de coragem também, né? Depois a conquista, como eu já mencionei, né? Eles não iam chegar na terra e ela estava vazia. Eles iam precisar lutar. Tomar posse, né? Tomar posse dessa terra. E para isso eles iam precisar ser tanto fortes quanto corajosos. E depois dividir a terra. Eu acho que nessa parte eles iam precisar ali também de confiança, porque nessa hora de dividir, toda vez que a gente vai dividir alguma coisa, né? Às vezes rola uma confusão. Então eles iam precisar muito do auxílio de Deus ali para fazer essa divisão das terras. E depois, o serviço que eu acho, no meu ponto de vista, é a parte mais importante, né? Depois de tudo isso que Deus fez, para quê? Para servir agora de exemplo para as outras, para as demais nações. Então, serviço por meio da obediência à lei, né? Todos esses passos mostram o agir de Deus, mas agora o serviço era eles mostrando, né? Que tudo aquilo que eles viveram ensinou para eles. E eles precisavam agora ser esse modelo para as outras nações. Perfeito, muito bem. Então, 4 passos, claro, né? Atravesse, tome posse, divida e sirva, né? Então interessante, é como se Deus dissesse assim, Dai, olha, eu já tenho um roteiro aqui. Então, o que pode fazer com que esse roteiro não aconteça se você desobedecer, se você se desviar? Mas se você seguir, você vai sentir a minha bênção sobre a sua vida, né? Então, a gente precisa ter consciência de que Deus ele jamais vai abençoar a gente, só a gente, né? Essa bênção tem que servir ali para outras pessoas. Vai acabar alcançando a vida de outras pessoas, né? Esse é o propósito ali dele. Exatamente. Um outro aspecto, Dai, que é mencionado aqui é sobre a questão das promessas, né? Deus fez uma promessa. E um aspecto que é interessante aqui, que o nosso guia de estudos menciona, diz assim que em Josué 1:3, o texto de Josué 1:3, ele diz o seguinte, ele fala assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Aí o nosso guia diz que esse verbo que é apresentado aqui já havia sido dado a eles
antes de efetivamente eles entrarem na terra, Deus está dizendo assim, ela já é sua, né? Então isso aqui é um aspecto muito forte, né? Porque Deus está dizendo assim, olha, exatamente como eu estou falando, vai acontecer. Na verdade, pela fé é como se já tivesse acontecido. O apóstolo Paulo faz isso no Novo Testamento também, Dai, onde ele diz assim, olha, pela fé nós já estamos lá, na glória, na eternidade. A gente está vivendo a nossa vida aqui, mas pela fé a gente já toma posse das bênçãos celestiais e espirituais que Deus tem reservado para nós. E aí, Deus está mencionando aqui para a gente que nós somos herdeiros dessas promessas, que pela fé a gente já pode ver o cumprimento delas. O que você pode comentar para a gente, Dai, sobre essa certeza, essa confiança? Parece que a gente reluta em crer dessa forma, mas Deus está dizendo que já é. Exatamente. Eu tenho até um testemunho pessoal a respeito disso, né? Como eu mencionei com o senhor, eu li o livro de Josué recentemente e é exatamente essa segurança que quando a gente tem certeza de que está ali no caminho de Deus, acontece o que acontecer, a gente continua porque a gente sabe que Deus está com a gente, né? Quando eu decidi cursar psicologia, eu não tinha a menor dúvida de que era Deus que estava falando ali comigo, que era para ir, vai na frente. Eu até comentei na classe semana passada que quando eu estava ali na decisão de tomar aquela decisão, a oração que eu fiz foi, Senhor, eu só vou se tu for comigo, vai na frente, né? E hoje, apesar das dificuldades, dos problemas que vão ocorrendo ao longo do caminho, mas a lembrança de que é a promessa de Deus, de que Deus falou isso pra mim, é aí que eu te quero, é aí que eu vou te usar, então eu continuo, apesar dos problemas e tudo mais, e era o que Josué ia fazer, né? Ele ia lutar, ele ia ter diversos problemas ali, mas ele precisava persistir, porque era Deus que já tinha dado, ele tinha tanta certeza que a terra já era deles, que ele lutava, né? Quando ele foi espia, ele já tinha certeza disso, né? Josué, ele foi lá, espiou a terra e voltou de lá falando, a terra maravilhosa, e confiando no que Deus tinha falado. Então, quando a gente tem essa certeza na palavra de Deus, a gente vive pela fé. Mesmo que outras pessoas não tenham a mesma fé, mas a gente sabe o que tá seguindo ali. A gente nem sabe quando vai se cumprir de fato. Mas a gente continua ali porque a gente sabe que é a palavra de Deus e ela não muda, né? Eu gosto muito disso que você falou aí dos espias, porque Josué e Caleb manifestaram outro espírito, né? Às vezes você vai ter muitas pessoas assim, negativas perto de você. Aí você fala, não, mas vai dar certo, nós vamos conseguir, né? Eu lembro que quando eu era criança, Dai, na 5ª série, eu estava lá na FADBA, hoje FADBA, mas na época era IAN. E a gente estava estudando algum assunto, eu não lembro direito que matéria que era, e estava muito difícil o assunto, a gente entender, a gente ainda se acostumando, ainda com o jeito, assim, eu lembro que estava eu, meu irmão e mais 2 coleguinhas assim, que eram irmãos também, a gente ali batendo cabeça, aí o pai dos nossos coleguinhas, ele viu que a gente estava com muita dificuldade, né? Ele foi e cantou uma música, o seu Ozzy Miranda, ele foi e cantou ele tinha um vozeirão assim, ele cantou uma música bem bonita ali e tal, né, pra gente, depois ele falou, vocês vão conseguir. Então assim, eu vejo que é muito, muito importante quando a gente consegue se cercar de gente que tem essa confiança em Deus, né? De que a gente vai conseguir superar os nossos desafios. Deus espera que pela fé a gente tenha essa postura, essa conduta, né? Um outro aspecto que aparece aqui é por que Deus repetiu 2 vezes a Josué a necessidade dele ser forte e corajoso. Ele deu 2 ênfases aqui, Dai. Ele fala no verso 7, que foi o texto que a gente falou, né? Tão somente ser forte e muito corajoso. E no verso 9 ele fala assim, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A gente já falou aqui que parece que Deus já sabia, né, os desafios, mas quais eram esses desafios? Bora falar um pouquinho sobre os desafios que estavam pela frente? Tinham muitas cidades ali fortificadas, né, em Canaã, que, como eu falei, eles iam ter que lutar.
Não estava já dado assim. Era garantido, né? Desde que eles estivessem em obediência. A gente vai até ver depois o episódio em que houve uma desobediência, eles acabaram perdendo uma luta ali por causa de uma pessoa que desobedeceu, né? E acabou contaminando todo o grupo. Mas ele precisava ser forte e corajoso aqui. Além desses desafios que tinham ali, digamos que externos, eu acho que os desafios maiores são internos. Né? A gente com a gente mesmo. A lição vai falar disso. Que a gente precisa travar uma guerra contra nossas próprias tendências pecaminosas. Né? Então, contra poderes e autoridades espirituais desse mundo de trevas. E às vezes a gente não dá importância para isso. Né? A gente esquece que a gente vive num mundo físico, mas que existe essa guerra espiritual e que a gente precisa estar em constante comunhão com Deus através dessa obediência da lei. E para que a gente não esqueça essa lei, a gente precisa estar lendo ela todo o tempo, se renovando, né? Relembrando, porque senão a gente perde essa força, essa coragem que vem através disso. É o alimento, né? O que alimenta a nossa alma. Assim como a gente precisa do alimento físico, a gente precisa do alimento espiritual para se manter ali confiante no Senhor, lembrar ali que Deus está à frente daquilo que Ele prometeu. Porque a gente fraqueja muitas vezes, né? A gente olha pra gente e fica, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta e tal. Mas aí quando a gente olha pra Deus, não, mas se Deus falou que vai, é porque vai acontecer. Né? Deus falou que já é nossa a terra, então é porque vai ser. E aí a gente precisa tirar os olhos da gente e colocar os olhos em Deus, né? Excelente, Dai, muito bom. Dai, agora tem outras questões aqui. E no tempo que a gente está vivendo hoje, as pessoas estão muito voltadas para as questões materiais, né? E Deus está falando também de aspecto material, porque Ele fala assim que, olha, você vai ser próspero, você vai ser bem-sucedido, né? Hoje nós estamos vivendo muito tempo depois de quando Deus falou essas palavras, né? Mas baseado no que a gente viu aqui, no conteúdo da Bíblia, desse capítulo de Josué, qual que é o verdadeiro sucesso? O que é realmente prosperidade? Porque uma pessoa, ela pode ter uma mansão e ela não ser uma pessoa de sucesso. Ela pode ter bens materiais, um carro do ano, e ela não pode ser uma pessoa que não seja, em essência, bem-sucedida. Qual que é a luz da vontade de Deus para a nossa vida? O que é ser próspero e bem-sucedido? Eu acredito que paz é um termômetro, assim, para dizer sobre prosperidade, como o senhor bem falou. A gente vive num mundo que liga muito para coisas materiais. Quando se fala, fulano é abençoado, a gente vai ver é porque a pessoa tem dinheiro, porque tem carro, tem posses, enfim. Mas às vezes é uma pessoa que não tem paz, que não tem segurança em nada, ou então que tem segurança em si mesmo, nas suas posses, né? Mas nada disso nos dá uma segurança real, de fato, assim, né? Porque dinheiro não compra tudo. Dinheiro não compra saúde, dinheiro não compra mais tempo de vida, dinheiro não compra amor, né? Dinheiro não compra muitas coisas. E a lição vai falar, assim, sobre ser prudente e agir sabiamente, né? A sabedoria, a Bíblia diz que o temor ao Senhor é a fonte de sabedoria, né? Então, hoje eu vejo, assim, muitas pessoas ligadas aos bens materiais, buscando essa prosperidade que o mundo entrega, né? Que o mundo promete. Se você tiver tudo isso, você vai ser feliz. Mas são pessoas vazias. Pessoas que estão ali se enchendo do que o mundo tem a oferecer e deixando aquele espaço que é Deus, que só Deus preenche, vazio. Quanto mais a gente se enche das coisas do mundo, mais vazio a gente se sente, né? Eu posso dizer hoje que eu me sinto uma pessoa bem-sucedida hoje do que há 5 anos atrás, né? Porque hoje eu consigo dormir em paz, na certeza de que Deus está cuidando. Hoje eu tenho certeza de que eu estou no caminho de Deus, que eu estou fazendo o que Ele quer, coisa que eu não estava fazendo antes, né? E não que fosse ruim, às vezes a gente confunde, né? Mas era trabalho e estava tudo bem. Mas não era o plano que Deus queria para mim, né? Ele abençoou, mas chegou um momento que Ele também disse, olha, eu já te abençoei, mas não é aí que eu te quero.
E aí eu tive que confiar em largar tudo, abrir mão de tudo para recomeçar, né? Fazer uma nova transição de carreira. E é desafiador para mim. Tem momentos em que eu me questiono muito sobre isso, mas eu me sinto hoje muito mais feliz e em paz, temendo a Deus e obedecendo, do que quando eu não conhecia de fato a palavra e não obedecia e vivia angustiada por muitas coisas assim do mundo, né? Inclusive eu anotei aqui que hoje eu entendo que não é eu que guardo a lei, é a lei que me guarda. Excelente. A lei é uma proteção, né? Então, quando eu estou ali guardando a lei, não é para favorecer Deus. Ele não pediu pra gente guardar a lei para ele ser favorecido. Ele não precisa de nada da gente, né? É a gente que precisa dele. Então, essa lei e a graça, né? Aqui diz que a lei e a graça andam juntas. E aí diz assim também na lição: pensar que a fé na morte expiatória e sacrificial de Jesus em nosso favor se opõe à obediência à lei de Deus é uma ideia falsa e perigosa. E a gente vê muito isso hoje no mundo, né? Ah, Jesus te ama do jeito que tu é e tal. Jesus aceita a gente do jeito que ele é, que a gente é, mas ele nos ama tanto que ele não quer que a gente permaneça dessa forma. Excelente. Essa é a questão. Eu acho que, incluindo com isso que você está falando, Dai, a questão do referencial, né? Qual é o seu referencial? No caso aqui, ó, ele menciona assim que o verdadeiro sucesso é viver em harmonia com os valores e princípios espirituais que estão na base do mundo criado por Deus e que são expressos em sua lei. Então, você falou de paz. A paz é uma evidência de que você está seguindo no caminho certo, como você falou. Então, aí produz paz quando você está tranquilo, que você está obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, você fica tranquilo, você fica em paz. Então, isso é o verdadeiro sucesso, né, hoje. Isso pode ser que não tenha necessariamente a ver com bens materiais. Eu queria concluir aqui, Dai, o nosso debate, lendo aqui a citação do livro Fé e Obras, da Casa Publicadora Brasileira, da página 12, ele fala assim: não há um ponto que necessite ser enfatizado com mais diligência, repetido com mais frequência ou estabelecido com mais firmeza na mente de todos do que a impossibilidade de o ser humano caído merecer alguma coisa pelas próprias e melhores boas obras. A salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. O maior propósito que Deus tem assim, para o povo de Israel naquela ocasião é: vocês entrarão em Canaã. Então, a receita para o sucesso é: me obedeçam. E o maior plano de Deus é nos salvar. E essa salvação, você não faz nada para merecer. Eu estou garantindo que você vai ser salvo pelos méritos do meu Filho, de Jesus Cristo, né? Então a gente se aposta pela fé dessa bênção. Deus falou assim: vocês irão entrar em Canaã. Então a gente toma posse pela fé da certeza de que essa promessa vai se cumprir. Hoje, a salvação, ela é pela graça. Ela está sendo ofertada gratuitamente, né, para cada um de nós e para você que está nos assistindo nesse momento. Que nós possamos, pela fé, tomar posse dessa bênção, né? Que Deus possa dirigir e conduzir a nossa vida para que a gente tome posse da bênção da salvação que Deus está oferecendo para nós a cada dia. Amém? Amém. Muito bem. Eu quero agradecer, Dai, você pela sua participação especial com a gente aqui. Que Deus abençoe a cada um dos nossos amigos e ao pessoal lá da Unidade 01, Monte das Oliveiras. Nós vamos terminar então com uma oração aqui, mas eu quero dizer para você, meu querido amigo, que você não pode perder o nosso episódio 02 dessa temporada do livro de Josué, Lições de Fé no livro de Josué. Vai ser bênção. Fica antenado com a gente aí, porque cada semana tem um conteúdo quentinho aí no nosso canal para ajudar você nessa temporada aí de estudos do livro de Josué. Vai ser bênção, hein? Vamos orar então nesse momento e agradecer a Deus pela oportunidade desse nosso estudo aqui. Oremos. Santíssimo Deus, querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela certeza que nós temos no nosso coração de que o Senhor tem as melhores intenções no teu coração, que é nos salvar, nos levar para morar na eternidade. E assim como o Senhor ofereceu uma base de segurança e de confiança para o povo de Israel naquela ocasião, através do seu líder Josué,
o Senhor também está nos oferecendo essa certeza e nós queremos tomar posse dela nesse instante pela manifestação poderosa do Teu Espírito. Abençoa os nossos amigos que nos assistiram aqui nesse programa agora e abençoa a cada pessoa da nossa comunidade e a cada pessoa que, pela fé, também se propõe a abraçar e acolher essa certeza da salvação em Teu nome, Pai. Nós te agradecemos, por tudo fazemos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esperamos você então no nosso próximo episódio da nossa temporada do estudo do livro de Josué. Deus te abençoe. Até lá. Tchau.